Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Pod Jovem, um podcast do Santo Agostinho. Hoje nós vamos entrevistar a Rafaela, professora de literatura do colégio, e nós vamos falar um pouco sobre a literatura e como ela influencia os jovens no dia a dia. E eu sou a Lívia Garcia, também vou apresentar com a Júlia Toledo. A primeira pergunta que a gente tem para você é o que significa literatura? Porque para você deve ter um significado diferente, como você é professora de literatura, né? Nossa Senhora. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que as pessoas escutam um podcast na vida, né? Meu nome é Rafaela, eu trabalho aqui no Colégio Santo Agostinho, na unidade de Belo Horizonte. E o significado da literatura, para mim, é muito... a literatura é significativa desde a minha infância, na verdade, né? Porque minha mãe, ela tinha o hábito de ler livros para mim. E a gente não tinha muito acesso a livro, e aí ela lia o mesmo livro toda noite. Que era o Pinóquio, eu já sabia. Pois é, gente, eu não dormia, eu ficava lá assim, conta mais um pouquinho, eu já sabia a história, entendeu? Mas eu pedia para ela contar. E à medida que eu fui crescendo e fui conseguindo ler os livros, eles me fizeram conhecer o mundo de uma maneira nova, com outros olhos, assim, com várias possibilidades, e principalmente, assim, a literatura para mim me ajuda a ampliar o pensamento. Ou seja, se eu vejo o mundo de outra forma, eu posso pensar o mundo de outras formas. Então eu posso trabalhar meu pensamento, o senso crítico, a forma de ver o mundo, que não é só vindo da televisão, né? Ou de programas de TV, ou de rádio na minha época, ai, querido, que era o rádio, mas também ver o mundo de uma forma poética. Imagina, que bonito. Você olha para uma graminha lá e vê a poesia. Mas olha para o mundo com um olhar poético, metafórico. A literatura é muito significativa desde quando eu era pequena. E o que você acha que literatura, o conceito de literatura significa para outras pessoas? Porque muita gente acha que literatura só tem a ver com livro, né? Mas também tem literatura oral. E aí, o que você acha que pode significar para outras pessoas? Bem, a nossa história, né, da literatura, ela desconsidera um pouco a literatura ágrafa. Ou seja, a literatura aquela que vem das histórias dos nossos povos originários, né? Há uma preconização da literatura quando ela se aproxima da oralidade também, quando a gente vê no cordel, mas todas são formas de manifestar a literatura. As lendas indígenas, por exemplo, são muito importantes para a constituição da nossa identidade, para a forma como a gente enxerga o mundo também, né? E a gente tem a literatura que vem depois da chegada dos portugueses ao Brasil. E aí começa a parte escrita e tem até algumas formas de documentar a literatura que é ágrafa também, ela vai para o papel e tal. Bem, a gente vive uma realidade um pouco complicada para a literatura no sentido de leitura. Então, muitas pessoas acham que é só ler. Existem livros que é aí que tem um problema, né? O que é literatura? O que a gente pode considerar como literatura? A gente precisa de elementos de literariedade dentro de um livro, o trabalho com estética, o trabalho com simbólico. E alguns livros podem trabalhar mais, alguns livros podem trabalhar menos, mas a questão da leitura mesmo é que pega, porque a última pesquisa que eu tive acesso foi do Instituto ProLivro, porque ele não teve mais pesquisas, foi no ano de 2010, mostra que o índice, né, de leitura do brasileiro é 2,4 livros por ano. Então, como que a literatura chega para pessoas, independentemente se ela for ágrafa, né, se for da oralidade reproduzida na escrita, que tipo de literatura que as pessoas estão lendo, se eles não estão lendo. Então, como que a gente consegue enxergar um panorama de leitura? Então, eu acredito que a forma como a gente enxerga o mundo hoje, que é muito literal, a gente tem dificuldade de abstrair, isso tudo é impacto de não ler literatura, sabe? A gente enxergar o mundo assim de uma maneira pouco humanizada, pouco sensível ao que acontece, deixar a banalização da violência, por exemplo, a banalização que a gente reproduz de situações adversas. Então a gente perde a delicadeza que a literatura não poderia nos proporcionar. Mas aí é muito mais influência da não leitura em si, né, que a literatura poderia impactar o mundo de outra forma, assim, de uma forma bem diferente. Então, o nosso projeto do novo ensino médio é trabalhado sobre a mídia. E nós queríamos saber se a mídia ela atrapalha assim no nosso ritmo de leitura. Por exemplo, nós jovens somos contaminados com as redes sociais. E o que você acha sobre a mídia? Ela pode melhorar os hábitos, por exemplo, como recomendações de influencers, ou ela pode mais atrapalhar? Qual a sua opinião sobre isso? A mídia, ela pode
melhorar os hábitos se tiverem influências digitais que corroboram para isso. Só que eu não conheço os influências digitais porque eu sou pouco frequente no Instagram, sabe? E aí, é a minha preocupação. E aí, o que acontece? Como eu não sou muito frequente, então eu não conheço como que o TikTok, como o Instagram, eles conseguem contribuir para que isso aconteça. Acho que Júlia sabe identificar, você quer falar aqui? Eu conheço a Bel Rodrigues, ela faz lives na Twitch, onde ela abre uma live assim para os seguidores lerem com ela. Ela começa a ler o livro do outro lado da tela e ela espera. Ela lê com os seguidores. Eu não sei se ela lê o mesmo livro ou se lê em níveis diferentes, mas ela fica comentando sobre. Também tem várias páginas no TikTok falando sobre recomendações. Inclusive o meu é lotado de livros. E, por exemplo, aparece um trechinho de uma parte do livro, ou a aesthetic dele, a vibe que ele passa. Então, eu acho que nisso a mídia faz um ótimo trabalho para recomendações, mas o que falta é a iniciativa da leitura. Isso, e é aí que acontece. Como eu já mencionei a pesquisa, então a mídia ela pode influenciar de uma forma sobre o tempo de exposição a algo. Por exemplo, o tempo de exposição à tela, a um TikTok, a um Reels, ele é muito pequeno. Você vê alguma coisa que dura 30 segundos, que dura no máximo 1 minuto, acho que é 1 minuto, não é? O máximo? Agora são 3 3 minutos. E vocês têm paciência de ver alguma coisa em 3 Não, minutos? 3 minutos nunca. No máximo Pois 1 é. minuto. Texto do Instagram também tem preguiça de ler, às vezes, né? Dependendo do tamanho. E aí, o que acontece? Como vocês são estimulados a ver elementos novos o tempo todo, isso influencia o tempo de permanência diante de algo que você pode ler. Agora, imagine isso num livro. Você pega um livro, você abre o livro, e o seu tempo de permanência fica prejudicado nesse sentido de você perceber que você vai passar um tempo maior lendo e entendendo aquilo que você está lendo, principalmente se vocês tiverem que abstrair mesmo o conteúdo, se ele for metafórico, sabe? E aí o que acontece é isso. Então, eu acho que a mídia ela pode influenciar de maneira positiva. No entanto, a gente tem que separar um tempo de leitura e criar um hábito de leitura, por exemplo. Pegar 30 minutos, 10 minutos, 20 minutos do seu dia para ler e ficar fora das redes um pouquinho. Isso vai criando um hábito. No começo é um pouquinho mais difícil, mas é necessário, é importante para criar essas novas construções, de ver o mundo, essas novas realidades, principalmente se você permitir ler literatura. Nós vivemos numa geração dinâmica, né? Nós estamos sempre acelerados o tempo todo para receber o máximo de informação possível. Então, a leitura é algo muito especial pra gente. Tipo, às vezes tô comentando com a Lívia, nossa, ontem eu li um livro super bom, assim, com Legal orgulho de isso, ter acabado um, né? Um pouco Nossa, difícil acabar hoje, atualmente. Acabar hoje. E a vida de estudante é o tempo todo recebendo informação nova, estourando a cabeça para fazer trabalho, mas tirar um tempo para leitura, para relaxar a cabeça, realmente é muito bom. E agora vamos fazer uma próxima pergunta. Sobre a literatura brasileira, você acha que ela realmente é reconhecida devidamente? Tem alguma coisa que agrava esse reconhecimento? O que agrava o reconhecimento da literatura brasileira é a literatura estrangeira, que ela é mais valorizada. Talvez, eu até pensei numa coisa que é interessante, que é essa ideia que a gente tem da globalização, né? A questão do estrangeiro ser valorizado, daquela vivência do estrangeiro que a gente querer reproduzir. Então, os livros que trazem essa realidade com a linguagem bem jovem, sabe? Eles cativam os jovens aqui. Mas nós temos escritores, por exemplo, a Paula Pimenta, que tenta fazer esse trabalho de alcançar a juventude também por meio da literatura. E aí a gente tem um pouco de resistência, porque a nossa BNCC, ela prevê a literatura, o estudo da literatura brasileira e o estudo da literatura estrangeira também, né? Norte-americana, africana e em sua diversidade. E há um privilégio da literatura brasileira, inclusive a leitura de clássicos. E aí que vem algumas questões, né? A barreira linguística, a questão da produção daquele texto naquele tempo específico e a identificação da juventude fica um pouco prejudicada. No entanto,
Se a juventude pudesse, né, se quebrar essas barreiras, os benefícios iam ser enormes, porque você enxergar aquele tempo que foi produzida aquela literatura, a linguagem, por exemplo, do Guimarães Rosa é incrível, que essa forma de perceber o mundo, a estética que ele constrói é surreal. Então, se permitir também se dedicar a esses desafios é necessário para a vida do jovem. E essa literatura que chega, né, que vocês privilegiam, que a gente sabe que há um privilégio dessa literatura por causa dessa linguagem, dessas realidades, que elas possam dar lugar a essa literatura. Mas há uma resistência em entender a literatura brasileira, os contextos brasileiros, talvez em detrimento dessa ideia global, né, e de dar um privilégio para o que não é brasileiro. Mas fica aí a recomendação, gente. A literatura brasileira é incrível, nós temos autores incríveis que depois que você lê e vê o que você entendeu, nossa, você tem uma percepção de mundo super sensível, assim, bem diferente. Não é novidade que escritores estrangeiros ganham rios de dinheiro, principalmente com nós jovens, que queremos ler histórias fantásticas, totalmente fora do nosso cotidiano, sobre fadas, guerreiros. E eu queria saber se o fato desse estilo prejudicar, por exemplo, a escrita de autores brasileiros, que toda hora no Twitter eu vejo algum autor compartilhando histórias de seu livro que eles estão publicando por si mesmos, sem o auxílio de uma editora, porque as editoras mais famosas, assim, como a Galera Record ou a Intriseca, elas estão mais fazendo livros estrangeiros. E, por exemplo, a editora seguinte, eu conheço, e ela já publicou alguns brasileiros, mas eu acho que o foco principalmente está para os estrangeiros. Então, você acha que essa publicação, esse destaque, atrapalha, assim, os autores brasileiros para reconhecer a literatura brasileira? Bem, a questão é do lucro, né? O que vai garantir um lucro? E qual o reconhecimento que esses autores estrangeiros têm em relação aos autores brasileiros, né? Então, essa aqui é a perspectiva. Então, como é que uma empresa vai produzir? Porque eu também conheço pessoalmente autores independentes. Eu tenho amigos que são autores, que escrevem livros, e eles têm que levantar financiamento coletivo, ir no Catarse, tentar buscar alternativas, justamente isso, porque como é que eu vou gerar lucro até para uma narrativa, por exemplo, a narrativa ou escrita poética, enfim, independentemente do que se quer produzir, se não há um reconhecimento regional, ou se for só tipo em uma região específica e não há um reconhecimento nacional. É isso, né? Em que momento que a gente vai abrir o coração para essas escritas brasileiras? Inclusive, existem autores brasileiros que escrevem inspirados em jogos, por exemplo. Eu conheço alguns e é super legal. A gente poder ver conhecer esses autores, talvez segui-los nas redes. Eu queria poder citar muitos deles, gente, mas eu sou muito ruim no Instagram. Mas se vocês descobrirem, assim, começar a compartilhar, porque eu acho que ia ser uma iniciativa legal, assim. Mas é um privilégio mesmo da literatura estrangeira. Esse é um hábito que eu acabei adquirindo, porque eu fico dando RT e favorito em escritores compartilhando a obra deles, porque é só apertar um botão, é uma coisa de segundos, mas está fazendo um trabalho ótimo. Inclusive, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu achei um escritor no Twitter que ele escreve livros de terror brasileiros. Que legal! Sim, e eu acho muito bonitinho ele compartilhando as obras dele, porque dá pra ver que ele tem uma paixão. Então, não custa nada você compartilhar a obra de um autor que está tentando conquistar o seu lado, Espaço, o seu né? espaço na Isso. literatura brasileira e compartilhar o seu ponto de vista de histórias, metáforas, insanidades, porque você está ajudando, querendo ou não, o autor financeiramente e está ajudando como influenciar ele a continuar a escrever. E é uma questão de identidade também, né? Olha como é que a gente está construindo a nossa identidade. É importante a gente construir a nossa identidade com base em elementos nacionais também, né? É, infelizmente, muito triste isso, porque mesmo a pessoa tendo muito talento, ela acaba não conseguindo alcançar muitas pessoas por causa de mídia e, né, porque é brasileiro também. Mas, enfim, já tá chegando nas últimas perguntas. E essa pergunta eu tô curiosa pra saber, sinceramente.
Eu acho que vai ser difícil pra você, porque Sim. você já leu muitos Ah, com livros certeza. nessa vida. Mas qual é o seu livro preferido e o porquê dele ser? Ai, gente. Pois é, eu tenho muitos livros preferidos, mas eu sou muito apaixonada pelo Gabriel Garcia Marques, pelo mesmo motivo que vocês, porque é literatura fantasiosa. Só que é da América Latina, né? Ele é da Colômbia. Ele escreve uma coisa que chama realismo fantástico. A história é muito viajada. Então, 100 Anos de Solidão, por exemplo, é um dos meus livros favoritos. Mas também nós temos o Grande Sertão Veredas, que é um livro brasileiro que também tem uma estética da escrita que é apaixonante. Então não tem como não apaixonar pelo Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, é impossível. Eu poderia ficar dias falando sobre livros aqui. Mas esses dois, porque um é internacional, né, e outro é nacional, e representa a nossa cultura latino-americana, são os meus dois favoritos. Esses são enormes, gente. São lindos, lindos demais. Agora, a última pergunta, infelizmente, porque eu tô amando esse bate-papo. Não esperava que seria tão divertido, para ser sincera. Qual livro você acha que você pode, assim, recomendar para os jovens, né, que agora nossos ouvintes, e pra gente também, que o jovem, ele tem que ler? Você acha que vai ser essencial para a vida dele, ou, sei lá, ensinar alguma coisa para ele? Olha, eu acho. Hoje eu recomendaria vocês lerem Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Ele é incrível, sabe? É incrível, é necessário, é importante para reconhecer essas realidades, a sensibilidade, sabe? Dessa realidade que ela traz pra gente. Ela tem uma linguagem super linda, uma realidade, assim, uma abstração, uma poética, uma forma de ver o mundo que é incrível. Então, esse eu acho que está na minha lista de recomendações. Tem vários outros, mas esse, assim, eu vou deixar de principal, porque ela é incrível. Rafael, muito obrigada pelo nosso episódio. O primeiro episódio estreando no Pod Jovem. Foi mais divertido do que eu pensava. Falar sobre livros, falar com você. Exatamente. Não, com certeza. Passar raiva todo mundo passa. Mas foi uma experiência totalmente diferente pra mim. Eu espero que tenha sido uma boa pra você e pra Lívia, minha parceira. Queria mandar um beijo pro Bernardo, que Beijo, Bernardo. Sim. Que é o nosso parceiro, ele fez os roteiros também com a gente, só que ele acabou ficando doente. Mas no próximo episódio ele aparece. E é isso, a gente queria muito agradecer a sua participação, falar um pouco sobre a literatura e enquanto ela é importante pra gente. E é isso, muito obrigada por aparecer. Eu que agradeço. É isso, gente. Muito obrigada. Se vocês gostaram, deixa um like, aquelas. E Escute o nosso próximo episódio, por favor. isso, já pode ficar ligado que o nosso próximo episódio vai ser com a Carol, nossa professora de artes. É isso então. Tchau, gente.